passou algumas vezes aqui trazendo a mensagem do nosso Deus. Ele passou, está passando por um momento difícil. Eu acredito que esse mês está fazendo um ano que ele teve um AVC, mas independentemente de qualquer coisa, ele continua seguindo e fazendo a obra do nosso Deus. Nessa noite ele terá a oportunidade de trazer um testemunho juntamente com algo da palavra de Deus que com certeza vai servir para cada um de nós, para enriquecimento espiritual das nossas vidas, amém? Não veio apropriado para casa hoje para pregar, mas nós colocamos ali, encontramos uma roupa, né? E hoje ele está aqui para louvar e agradecer o seu nome, e desde já eu entrego a oportunidade para agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus sabe o que faz, né, amados? Vim aqui hoje visitar o meu irmão, ir embora tarde. Minha cunhada, deixa para ir amanhã. É uma benção, minha cunhada, me recebe muito bem aqui. E Deus proporcionou este momento, amém? Graças a Deus. Amados, façamos uso da palavra de Deus, Tessalonicenses 5:23. Eu, quando falo aqui, eu ainda me sinto como se estivesse com a batata na boca. Ainda estou em recuperação, a voz está um pouco estranha, mas eu também já me gravei e eu percebo que os amados conseguem entender tudo que eu falo. Acredito eu que está bem perto do normal. Eu ainda sinto uma diferença, porque está em mim, mas eu sei que os irmãos me ouvem nitidamente, amém? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e depois eu vou ler primeiro Tessalonicenses 5, 23, e depois eu vou ler 1 Coríntios 3, 16. Pelo menos os amados acompanham comigo a primeira passagem. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Acredito que todos já acharam. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,16 diz assim, amados: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Amados, eu gostaria de trazer uma palavra, um testemunho em consonância com a palavra. Sempre gostava de pregar, mas agora eu tenho um testemunho. E quando acontece uma coisa desse tipo, amado, muitas vezes no início nós queremos ter vergonha, nós não queremos nos expor, porque ficamos com timidez e ficamos preocupados se alguém vai falar algo, ou rir, ou alguma coisa parecida. Mas eu descobri que a preguiça a timidez, a vergonha não tem nada de bom para nos oferecer. Até mesmo a timidez e a vergonha não podem deixar que façamos a obra de Deus, amados. Não pode deixar que façamos a obra de Deus. E graças a Deus está fazendo um ano e Deus tirou isso de mim, que no início eu estava realmente, eu não queria ter oportunidade para costumar pregar com frequência na minha igreja, mas graças a Deus que Ele tirou isso de mim. E eu entendi, independente da minha situação, temos que pregar a palavra de Deus. Isso não é motivo para deixar de pregar a palavra de Deus. E eu gostaria de trazer um tema, gosto de pregar com tema, e o tema é a importância que o seu corpo
tem para Deus, o seu corpo físico. Amados, existem 8 templos na Bíblia. O primeiro templo foi um templo móvel, chamado de tabernáculo. Os homens de Deus desmontavam ele, levavam para um local e montavam novamente. Ali colocava a mobília do tabernáculo, do templo, e adoravam a Deus. O segundo templo foi o templo de Zorobabel, um templo bonito. O segundo templo foi o templo de Salomão, um templo lindo, magnífico, onde as pessoas adoravam a Deus. O terceiro templo foi de Zorobabel. O quarto templo foi o templo de Herodes, que foi remodelado, reconstruído, durou 46 anos. O quinto templo foi o próprio Jesus. Ele disse: derrubem este templo, falando dele mesmo, que eu em 3 dias o levantarei. Estava ele se referindo à sua morte, que eles iam derrubar aquele templo, o próprio Jesus, mas que em 3 dias ele se ergueria, levantaria, ressuscitaria e seria assunto aos céus. E o sexto templo somos nós, eu e você. Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O sétimo templo será o templo, novo templo, que será reconstruído antes da vinda do Senhor. Os judeus irão reconstruir o templo, irão fazer sacrifícios ali e vão adorar a Deus. E o oitavo templo está em Apocalipse e diz bem assim: João dizendo na visão do Apocalipse: e lá não vi templo, porque o nosso templo será o próprio Deus. Amados, como já foi notado aqui e foi dito, eu fui acometido por um AVC. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, até mesmo para servir de alerta, de aprendizado. Talvez alguém aqui conheça, já teve alguém da família ou alguém que conhecido, que já teve um AVC. Se tem alguém aqui, levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo menos 5 pessoas aqui levantaram a mão dizendo que tem alguém na família ou conhece alguém que teve um AVC. Vamos aprender um pouquinho, vamos também compartilhar um pouco da palavra de Deus com isso. Amados, AVC, existe o AVC isquêmico e o hemorrágico, também chamado de aneurisma cerebral. O AVC isquêmico acontece quando uma artéria do cérebro ela é interrompida, uma placa de gordura é solta, entope aquela artéria e bloqueia, entope ela, não deixa o sangue circular para levar oxigênio ao cérebro. Foi o que aconteceu comigo, um AVC isquêmico. Uma placa de gordura em algum local do cérebro bloqueou uma artéria e impediu a passagem do sangue. E existe também o AVE, AVC hemorrágico, que é isso? Aí a placa não entope, simplesmente uma veia ela se rompe e começa a derramar sangue na cavidade cerebral, e com isso acontece um AVC hemorrágico, chamado também de aneurisma cerebral. Aneurisma é quando a veia se dilata, fica fraca e explode também. A diferença do hemorrágico para um aneurisma é que ao invés de ela romper, ela primeiro se dilata e só depois ela vem a se destruir, causando AVC hemorrágico, que muitas vezes tem que abrir a cabeça para drenar o sangue que está inundando o cérebro e fazendo as células morrerem. E independente do nome técnico, estamos falando de um mal das maiores ameaças da vida moderna. Você sabia? Talvez você não sabia, eu também não sabia, mas eu estudei muito sobre AVC para me ajudar a tratar e tomar cuidado, o máximo de cuidado possível, de não ter um outro AVC, porque a possibilidade de uma pessoa que teve AVC de ter outros AVCs é muito grande, principalmente para quem já teve um. E eu estudando, eu descobri algumas coisas. Você sabia que o AVC, nem parece, eu nem acreditei quando
eu vi isso. O AVC é a segunda causa de morte na face da terra. Só tem um que ganha para o AVC, sabe o que é? Infarto do coração. É a primeira, é o campeão. É o que mais mata a gente no mundo, é infarto do coração. A segunda coisa que mata mais gente na face da terra se chama AVC. Não existe outra coisa. É infarto, AVC e depois vem outras. Mas o segundo é AVC. E calcula-se, escute bem, estima-se, calcula-se que 4 em cada 10 pessoas, um dia terá um AVC. 4 em cada 10. Um dia terá um AVC ao longo da vida. No meu caso, eu tive ainda jovem. Quando chega no hospital, as pessoas dizem: tão novo, já teve um AVC. Ele não escolhe mais idade. Ele depende do seu estilo de vida. Antigamente só dava em homens de 60, de 50, mas não, agora de acordo com o nosso estilo de vida. Fatores de risco para AVC, vamos lá? Depois vem um pouquinho do alimento espiritual, porque eu não sei só falar sem trazer algo da palavra de Deus, não. Eu já estou acostumado a pregar. Então, fatores de risco, o que ocasiona um AVC? Primeiro, campeão, hipertensão arterial, pressão alta. Se você foi no médico, ele disse que você devia tomar remédio para pressão, se alimentar direitinho, deixar industrializado de lado, enlatado, tudo que não faz bem para a pressão arterial, e você deixou de tomar o remédio, não consegue largar aquela coisa gostosa, tirar o sal, repite. Porque a primeira coisa que faz uma pessoa ter AVC é a pressão arterial desestabilizada. Segundo, diabetes. Segunda coisa que faz uma pessoa ter AVC, açúcar além do normal no sangue, hemoglobina glicada em alta. A sua hemoglobina deve estar abaixo de 5, no máximo a 5,7, no máximo. Sabe como a minha estava? Eu não tenho vergonha de dizer não, irmão. A gente pega muito por isso aqui, olha. Paladar, estilo de vida. A minha estava o dobro, estava 10,7. 10,7, o normal é 5. Ela estava estourada. A hemoglobina glicada, eu não expliquei para você. Se eu não explicar, eu estou falando em inglês. A hemoglobina glicada é o exame que faz a leitura de como o teu sangue está durante 3 meses. Você fez hoje, ele vai fazer a leitura do teu sangue. Nós estamos em novembro, outubro, setembro. Ele vai fazer a leitura do seu sangue de agosto para cá. Ele vai dizer: o teu açúcar no sangue desses 3 últimos meses está tal. Isso se chama exame de hemoglobina glicada. Vai fazer a leitura por 3 meses. Vai te dar um norte. Terceiro, que causa AVC, colesterol alto, um dos principais vilões, principalmente o LDL. O HDL é colesterol bom, o LDL é colesterol mau. E aí vem juntamente com outras coisas, triglicerídeos alto, baixo. Outra, obesidade. Outra, sedentarismo. Não fazer nada. Eu trabalhava à noite, irmão. Trabalhei 12 anos à noite. Parei agora com AVC. Se você não tiver tempo para cuidar da tua saúde, você vai ter tempo suficiente para cuidar da tua doença. Eu trabalhava, mas agora eu não posso. No momento eu não posso. Eu saí da empresa, eu preferi sair. É isso que a doença faz. Ainda estou pela perícia, graças a Deus. Sedentarismo, eu trabalhava à noite. Quem trabalha à noite só quer saber de dormir durante o dia, mas o cara fica com caco, chama ele para algum lugar, vamos caminhar, vou nada. A noite consome o teu cérebro. Faça tudo para não trabalhar à noite.
eu sei que às vezes não podemos escolher, mas se você puder escolher, escolha trabalhar durante o dia, mesmo que ganhe menos, porque trabalhar à noite consome muito. Estresse. Você sabia que o estresse é um dos principais fatores que leva a ter um AVC? É por isso que a gente pega também seu perdão. Não perdoar uma pessoa é tomar veneno esperando que a outra morra. A falta de perdão, o rancor pelas pessoas causa estresse, sabia? Quando você não tem uma mágoa de alguém, você está guardando um monstro dentro de si. Isso causa estresse, causa doença. Isso pode ocasionar um AVC. Perdoe, independente de qualquer situação. Perdoar não significa conviver junto. Perdoar significa não guardar mágoa, querer o bem daquela pessoa. Tabagismo e álcool. A lista é grande, amados. Estas são as principais causas. Agora vamos um pouquinho para o meu testemunho. Eu dei uma noção do que é o AVC e do que causa. 10 de novembro de 2024. Hoje é 2 de dezembro. Já faz quase um ano e um mês. Está com um ano, já completou um ano. Eu estava indo domingo à tarde, fui para a cama, almocei, meio-dia mais ou menos, e fui para a cama com a minha esposa, de 1h da tarde. Eu disse, eu vou tirar um cochilo, porque de 5 horas eu tenho que ir trabalhar. E ali eu fiquei por ali, não consegui dormir direito, para lá e para cá, resolvi assistir alguma coisa com ela, e Deus sabe de tudo. Mas se eu estivesse trabalhando, ou estivesse conversando com alguém, ou fazendo alguma coisa, mas tinha sido melhor, porque eu tinha sentido o AVC, eu tinha cambaleado, eu tinha sentido alguma fraqueza, e tinha visto que não era normal. Mas eu não sei, amados, se a pessoa que você conhece sentiu alguma coisa durante o AVC, uma dor de cabeça. Tem pessoas que a cabeça explode, dói demais. Outras coisas que eu não sei dizer. Comigo, eu não senti nada. Sabe o que é nada? Não doeu nada. Quando eu vinha sentir, minha parte direita já tinha desativado. A parte motora, essa parte motora, eu estou em recuperação ainda, e a da fala já tinha desativado. Por quê? Eu não sei que hora começou. Quando eu fui perceber, de 4h30, eu vou me levantar para ir trabalhar, arrumar minha roupa, tomar banho. Quando eu pensei em fazer isso, me levantar, cadê o corpo funcionar? Já estava lá desativado. Eu ainda consegui me sentar, porque o lado direito funcionava, eu puxei com o lado esquerdo. Mas quando eu comecei a me sentar, eu vi que não tinha condições mais de se levantar. E o procedimento padrão, amado, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Você veio aqui achando que hoje ia escutar o que é normal, uma palavra 100% espiritual, de assunto bíblico, mas o corpo, você não sabe a importância que o corpo tem para Deus. Nós somos corpo, alma e espírito, não somos só alma e espírito. Somos corpo, alma e espírito. E o que devemos fazer, amados, quando o AVC acontece? Devemos fazer o procedimento padrão chamado SAMU. Primeiro, S de sorrir. Sorria para ver. Se você deduz que está tendo um AVC, primeiro, chame alguém dentro de casa, sorria para a pessoa. Esse lado aqui ainda está desativado. Quando eu sorrio, eu acho que daí dá para você perceber. Sorria para o espelho. Veja se tem alguma diferença na sua face. Segundo, abrace. Tente abraçar a pessoa que está perto de você para ver se você vai conseguir. Eu não conseguia, porque o braço, no meu caso, como ele começou a agir e demorou para eu perceber, ele já tinha fazido efeito. Eu não conseguia mais levantar o braço, então eu não conseguia abraçar uma pessoa.
Terceiro, M de música. Tente cantar uma música para saber se a sua voz vai sair emboloada. Quando eu comecei a falar com a minha esposa, eu disse: Luana, eu acho que eu estou tendo um AVC, porque eu tinha uma noção mais ou menos, já tinha ouvido falar o que era um AVC. Quando eu falei isso para ela, eu já percebi que a minha voz estava diferente e a minha língua pesada, porque assim como os músculos, eles perdem um vigor quando é acometido pelo AVC, a língua também perde o vigor. O que faz a voz sair embolada é porque o músculo da língua foi desativado. E SAMU e U de urgência. Não perca tempo. A minha perca de tempo foi porque eu estava deitado e não percebi o AVC chegando. Só percebi quando já tinha feito. As pessoas recomendam, talvez você já ouviu falar isso, não sei, mas se você ouviu, depois levanta a mão. As pessoas recomendam, quando você está tendo o início de um AVC, pegue 2 AS, ácido aceticílico, esse ASzinho de R$1, que todo mundo conhece, bote 2 embaixo da língua. Depende, amados, cuidado, porque ele vai servir para afinar o sangue rapidamente. Aí pode ser uma bênção e pode ser um problema. Eu fiquei chateado porque eu não sabia disso e não botei o AS, mas depois eu não fiquei mais, porque eu descobri que poderia ter sido um problema grande para mim. Se eu tivesse tomado, não seria, porque o meu foi isquêmico, mas se o meu tivesse sido hemorrágico, eu teria arranjado mais problema para mim. Vou explicar. O AS serve para afinar o sangue. O AS serve para afinar o sangue. No AVC hemorrágico, lembra? AVC isquêmico, lembra que eu disse que é um entupimento? Entupiu a artéria. Aí tá bom, maravilha, você deve tomar o AS, porque ele vai ajudar a afinar o sangue e o sangue vai conseguir passar. Mas se for hemorrágico, é problema, porque a hemorragia, a artéria se rompe, o sangue começa a vazar na cavidade cerebral e o AS vai deixar o sangue mais fino ainda, vai jorrar a tua cabeça de sangue e talvez você não escape. Está vendo a diferença? A diferença entre o remédio e o veneno. É bom se for isquêmico, mas é ruim se for hemorrágico. Como é que eu vou afinar o sangue se já está jorrando o sangue do cérebro? Eu vou encher uma caixa d'água. Então cuidado. Você na hora não sabe se é isquêmico ou se é hemorrágico. Não dá para saber. Então eu estou muito cuidado. A orientação é: chame a SAMU o quanto antes. Assim que percebeu, chama a SAMU. Mas se perceber que a SAMU vai demorar, eles disserem que não tem carro no momento, vai demorar, não perca tempo, amados. Faça carreira para o hospital de carro, no seu, no de parente, no amigo, de Uber, faça carreira. Na hora eu não pensei em chamar a SAMU. Eu pedi para minha esposa chamar um Uber o quanto antes. Eu fui de Uber, eu não quis esperar a SAMU. Mas é bom porque a SAMU tem uns cuidados médicos, eles vão analisar, já vão ajudar aí em alguma coisa. Se a SAMU não demorar, ainda é melhor a SAMU. Mas eu fui de Uber. E aqui, amados, compartilhar alguma coisa. Quando eu cheguei ali no hospital, cheguei no hospital no domingo de 5 horas e pouco da tarde, no horário de ir trabalhar. Chegando ali, me botaram na enfermaria, no São Lucas. Foram fazer várias perguntas, tiraram. Sim, e outra coisa, amados, um erro que eu cometi, eu sou muito detalhista. Quando acontecer algo desse tipo da sua família, não pense em se arrumar, vá do jeito que está, mesmo que esteja no lençol, amado, vá de lençol. O que importa é a sua saúde. Eu quis me arrumar, amados. Eu quis botar calça, quis botar sapato, quis botar uma camisa mais bonitinha. Irmão, assim que eu cheguei no hospital, eu fiquei nu. Tiraram tudo de mim. Para que serviu?
serviu para nada. Não perca tempo em querer se arrumar. Vá de lençol no corpo, mas vá o quanto antes. Quando eu cheguei ali no hospital, me fizeram 2 tomografias, viram que foi realmente um AVC, me levaram para a UTI e ali domingo à noite fiquei refletindo sobre a vida. E à noite, amados, de 5 horas da segunda-feira, chegou meu irmão, esse que está aqui, e chegou a minha esposa para me fazer uma visita, porque todo mundo sabe que quem está na UTI não pode ter companhia, tem que ficar sozinho. A UTI não aceita ficar uma pessoa com paciente. Eles chegaram ali na segunda-feira com uma notícia, amados, que eu não esperava. Deus traz alegria e vida mesmo em meio ao caos. De repente a minha esposa olha para mim estranha, esse aqui estava do lado. Ele nem está lembrando do que eu vou falar, mas ele vai se lembrar agora. E a minha esposa disse bem assim: amor, eu estou grávida. Me contou na UTI, irmão. Dá para acreditar, não foi, Janine? Eu estou grávida, amor. Sabe quando ela ficou sabendo? No outro dia, na segunda-feira, quando ela foi para casa, ela estava achando já estranho, fez um exame, o exame saiu rapidinho. Ela já foi com a notícia. Aí eu, minha filha, você vem contar essa notícia depois de 14 anos de casamento, irmão. Vai fazer 15 já, mas no ano passado tem 14. 14 anos de casamento. Meu filho, eu estou grávida, você vai ser pai. Eu, minha filha, você contou logo aqui na UTI, ela disse, é porque você está rodeado de médicos, se sentir alguma coisa já está parado. Olha, irmão, olha, é sábado, né? Preocupada, mas cheio de anjo, cheio de homem de branco. Ela disse, não, qualquer coisa ele tem um para socorrer você. Mas eu não fiquei estressado, eu vi que estava na hora, irmão. Consegui enrolar 14 anos, no bom sentido, né? Casei, passei 14 anos sem ter filhos. Mas agora ela nasceu, vai fazer, depois de amanhã, dia 4, vai fazer 5 meses, não sei com quantos meses ele está. A mesma idade da criança, nasceu em 4 de julho, 4 de dezembro vai fazer 5 meses. Está desse jeito ela, a coisa mais linda do mundo. Agora eu sei o que é ser pai, irmão, é maravilhoso, é uma sensação. Toda manhã, irmão, ela se acorda, está grande, só mamando do peito, está uma bênção. Não gasta com leite, olha que maravilha. Só leite aqui, ó. Não tem an, não tem nestrone, não tem també, não tem nada disso, irmão. É só leite da vaquinha. No bom sentido, os irmãos estão me entendendo. Só leite da mãe. Eu fiquei tão feliz, irmão. Ei, irmão, porque eu fui no supermercado um dia desse e a coisa, os preços na gôndola não é bom não. É de assustar, é de você sair correndo. Vocês sabem disso. Tem mãe que não tem leite para dar, assim não. Tem mãe que não pode dar leite porque toma um remédio, que não pode deixar tomar o remédio. Por não poder deixar, não pode dar leite, sim ou não? A minha irmã passou por isso. Ela tomava um remédio que não podia deixar, Regina, e não pôde dar leite, porque não podia deixar tomar o remédio. Ela disse que sofreu com tal do não, porque o primeiro filho dela só deu, como é o nome? Ninho, né? Ninho, só deu ninho. Fez muito mal para a criança. Aí na segunda filha, ela lutou com o marido, lutou e comprou só não, muito bem. Ainda bem que eu sou familiarizado com ele. Não quero nunca conversa com ele, irmão. Uma latinha que eu vi ontem no supermercado, só de curiosidade, 80 conto, olha, misericórdia, uma latinha, olha. Eu disse, obrigado, Jesus, manda mais leite, Jesus. Eu não deixo faltar fruta, eu dou água, minha filha, tome água, pegue fruta, pegue isso, como tudo, porque eu descobri, irmão, quanto mais você alimenta a vaquinha, mais leite ela dá. É verdade. Mais leite. As irmãs que têm filhos sabem o que eu estou falando. Não estou exagerando, não estou usando no sentido pejorativo. Eu estou falando no sentido da mãe.
Quanto mais você alimenta, mais leite dá. Aí é que eu gosto de dar fruta para ela agora. Tudo que ela gosta, porque eu sei que vai para o leite. E o leite é o melhor alimento do mundo. Irmão, Andréia e João pode confirmar. As coxas da minha filha até desse tamanho. Ela amanhece me chutando. A minha esposa tira ela do berço e bota na cama, eu estou dormindo de costa, ela começa a me chutar, dá porradinha no meu rosto. Eu gosto demais. Eu deixo aqui, ela não está atrapalhando, não. É até gostoso, irmão. Ela pega e mete os pés assim, ó, nas minhas costas. Aí eu gosto, eu vou para perto dela. É uma coisa maravilhosa, irmão. Agora eu sei o que é ser pai, né? Pai de menina. Eu orava para ser uma menina. É porque eu tenho uma sobrinha, eu gosto muito dela, estou muito apegado, Maria Luísa. E eu queria que ela fosse uma menina. E veio uma menina, irmão. Olha como Deus faz. Antonella Esther. É linda. Nesse celular aqui, sabe quantas fotos já tenho nela? Com 5 meses, 700 fotos e sem vídeo. Olha aqui, papai, tá bom? 700 fotos e sem vídeo, irmão. Olha aqui, papai, tá bom? Tá tudo aqui nesse celular. Depois, se você tiver curiosidade, deixa eu ver o rostinho dela, eu mostro. As bochechas desse tamanho, de tanto mamar. Mas vamos lá. Amados, isso aqui é tremendo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Deixa eu olhar para a hora aqui. Graças a Deus. O culto termina de 9, é? Amém. Amados, isso aqui é grande. Isso aqui é Deus, viu? Olha o que eu vou falar agora. No domingo, eu cheguei domingo de noite, 5 horas da tarde. Passei a noite, não preguei o olho, pensativo, vendo que trabalhava, pregava, mas não estava nem aí para a minha saúde física, comendo tudo errado, trabalhando à noite, tomando muito café à noite, porque eu gostava muito de café. À noite é assim, mano, você aprende a gostar de café de um jeito, comendo esses lanches que pede pelo aplicativo, deixa na porta da empresa, só faz pegar o saquinho, você senta e começa a comer. Tudo isso tem um preço, irmão, uma hora chega. E aí eu no hospital ali, mano, não consegui dormir, amanheceu. Quando amanheceu, deu 6h30, quem chega? A equipe de transição. Toda pessoa que ficou no hospital, na UTI, sabe que a saúde trabalha com um quadro de 12 horas. Tem uma equipe na UTI que é um médico, um enfermeiro, seja uma mulher, um médico, enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. Essa é a equipe de cuidar das pessoas ali, completa. Aí a equipe que chegou para assumir de 7 horas, a equipe que trabalhou à noite, chegou de 7 horas da noite, estava doida para ir embora. Aí passando para ele, 10 pessoas, 5 que estavam lá e 5 que chegou. Todo mundo tem que prestar atenção, porque vai passar 12 horas com aqueles pacientes ou não. Aí o médico começou, saiu de um leito, aí me aproximou de mim. Esse aqui é o senhor Rogério, 38 anos, acometido de um AVC isquêmico, sem melhoras, porque como já tinha feito efeito o AVC, eu não mexia, irmão, olha, lado direito, eu não mexia um dedo, tudo paralisado. Eu querendo mexer o meu lado direito, eu não conseguia mexer absolutamente nada. Passei um mês sem mexer nada. Depois que foi apresentando melhora, um dedo subindo, outro dedo mexendo. Aí, quando o médico estava dizendo, esse é o Rogério, tal, uma mulher olhou para mim e disse bem assim: olha Deus, eu conheço o Senhor. Isso aqui eu não falei para ele não. Eu conheço o Senhor. Eu disse, mas eu não conheço a senhora. Aí ela disse assim: o Senhor é cristão? Eu disse, sou. O Senhor se congregou em Santarém Conjunto, Avenida Itapelinha, e congreguei. Eu conheço o Senhor. Eu sou filha de Adalto. Eu sou filha de Adalto. Adalto eu conheço. Ele foi meu professor do discipulado em 2001.
Pois é, eu sou filha dele. Eu disse: não, mas eu conheço Adalto filho, Adalto pai, Adalto filho, Miriam. Mas você não conhece. Meu irmão, ela deu uma risadinha. Sabe o que ela disse? Aí é que está. É porque eu sentava no conjunto da criança. Quando o Senhor pregava e sentaria em conjunto, eu era uma criança que sentava no conjunto das crianças e eu ouvia as suas pregações quando eu era criança. Irmão, nunca ache que o que você faz para Deus passa despercebido. Tem alguém se alimentando do teu trabalho, tem alguém se alimentando da tua obra, tem alguém se beneficiando do que você faz para Deus. E ela ali dizendo, irmão, que se alimentava, me ouvia pregar quando criança, do tempo dos mensageiros da última hora, Jânio. Eu era novo convertido, mas já começava a pregar. Depois fui para os jovens, gostei mais ainda. Nós pregávamos ali. Aquela criancinha se alimentava da palavra de Deus através da minha boca. Um tempo desse, irmão, às vezes a gente quer se livrar de criança. Eu concordo, claro que sim, que a criança deve ter um espaço para aprender com as tias, deve ter um espaço pedagógico. Não é isso, eu defendo que se pega as crianças, leva para a salinha, mas culto também é para criança, querido. Criança também ouve. Sabe que uma mãe chegou alguns anos atrás para mim? Uma mãe chegou para mim depois de eu ter pregado. Eu preguei sobre a importância da família. Eu preguei sobre família. Aí, o irmão Rogério, o Senhor me arrumou um problema. Aí eu disse: por que, irmão? Eu arrumei um problema para a senhora. Ela disse: é porque domingo passado o Senhor pregou sobre família e entrou num assunto de predileção. Os pais não podem amar mais um filho do que a outro, tem que amar de igual forma. Como Jacó fez com seus filhos, fez predileção, amou mais a um do que a outros. Aí o filho dela, chamado Caleb, vê ela tratando o bebezinho, dando mais atenção para o bebê do que para ele, irmão. Aí o filho dela puxou assim ela na barra da saia e disse: mamãe, o irmão Rogério disse domingo passado que os pais têm que amar os filhos de igual forma. Olha só, a criança prestando atenção na pregação. Criança também se alimenta da palavra de Deus. As crianças que vão ser os pastores, os ministros, nunca desperdice a atenção de uma criança, querido. E a fisioterapeuta ali me reconheceu: nunca despreze o que você faz para Deus. Tem alguém se beneficiando, faça a obra de Deus. Não importa se ninguém está vendo, Deus está vendo o trabalho da tua mão, Ele verá e ficará satisfeito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não vão no Senhor. Haverá o tribunal da recompensa, tribunal dos galardões. Deus vai te dar o teu galardão, querido. Continue fazendo a obra dele. Irmãos, eu percebo que tem alguns irmãos aqui que vão se lembrar do que eu vou falar, devido à idade. Você já ouviu falar em algo antigo chamado, que passava na rede SBT durante os sábados de... Eu não sei que hora, mas eu sei que era tarde da noite, eu acho que 10, 11 da noite. Sabadão Sertanejo. Quem se lembra desse programa, levanta a mão. Sabadão Sertanejo foi antes daquele Domingo Legal. Depois o apresentador que foi para aquele programa Domingo Legal. Mas antes ele apresentava Sabadão Sertanejo, que foi Gugu Liberato, que morreu em 2020. Sabadão Sertanejo. Deixa eu contar. Não sei se o João já ouviu esse testemunho. Nelson Ned era aquele anão. Quem se lembra de Nelson Ned? Era um cantor gigante. Ele era anão no tamanho, mas a voz era de gigante. Ele foi um cantor mudando que ganhou vários discos de ouro, sei lá o que, de prata, ouro, diamante, no mundo. Ele dizia que ele não conseguia se converter porque ele era muito mulherengo.
ele não conseguia ser fiel à esposa. Ele tinha fama e dinheiro e com isso comprava o corpo das mulheres. Mas ele conseguiu vencer, aceitou Jesus. E sabe o que ele fez? Domingo Legal chamava ele para cantar as músicas cristãs, mas não era de graça. Ele disse que gastou quase toda a sua fortuna pagando ao Domingo Legal, ao SBT, para ter um espacinho, irmão, um espacinho de tempo para pregar na palavra. E ele pregava como? Era pregando? Era fazendo o que ele sabia fazer de melhor, cantar. O que é que você sabe fazer de melhor para Deus? O que você sabe fazer melhor para Deus? Você é varrendo a igreja, você é cuidando de crianças, você é sendo regente, você é sendo diretora de ciclo de oração, irmão. Deus está se valendo disso, irmão, contando com você. Vai fazer feito na obra de Deus. E o dom dele era cantar, irmão. Era pregar cantando. Aí ele dizia, Jesus, é porque eu não me lembro das letras, irmão. Não que eu via, porque eu era criança nesse tempo, mas tem algo chamado YouTube, a gente bota lá e vê. E eu ouvi esse testemunho de um pregador, que você já vão ficar sabendo quem é. Ele morreu mais ou menos em 2000 e alguma coisa, Nelson Neves, né? Eu vou apressar um pouquinho mais. E ele cantando ali, lá na casa, numa casa, tinha uma família judia. A família judia não deixava um filho, a mãe e o pai não deixavam o filho ir para a igreja evangélica. O filho queria ir adolescente, mas não deixava. O que é que o filho fez? Ele se valeu de uma televisãozinha que ficava dentro do quarto dele e começou a assistir Domingo Legal. Sabadão Sertanejo. Começou a assistir, irmão, Sabadão Sertanejo. Mas não era para ver dançarina, não era para ver uma atração musical, era para ver Nelson Neri cantando. Jesus é a saída, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aí esse jovem se converteu e depois, quando se tornou adulto, 18 anos, não sei, teve independência e se tornou cristão assumido. E Deus começou a usá-lo grandemente e ele se tornou um dos maiores pregadores do Brasil e do mundo. Pregou em mais de 50 países do mundo, amado, já. E é um homem com uma mente extraordinária. Deus usou ele para muita gente. José Akiva, Júnior. Esse pregador se chama José Akiva. Aí ele pregando na igreja. Aí onde a Andréia estava Nelson Neri com a família. Quando o pregador termina de pregar, o pregador vai perto de Nelson Neri, sem Nelson Neri saber quem ele é. Aí Nelson Neri, a sua pregação tocou o meu coração. Aí ele disse, negativo. Foi o Senhor quem tocou o meu. Há 20, 30 anos atrás. Aí Nelson Neri fez aquela cara de espanto. Ele disse, lembra de Sabadão Sertanejo? Nelson Neri começou a chorar, amados. E ele disse, quando o Senhor dizia que Jesus é a saída, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, eu era um menino, estava assistindo, eu ficava até altas horas acordado, até chegar Sabadão Sertanejo, para ver se o Senhor cantando, dizendo que Jesus é o Rei dos Reis. E Nelson Neri se desmanchou e disse ali, a minha família me chamava de louco. Dizia que eu estava gastando toda a minha fortuna com o programa Sabadão Sertanejo, mas agora eu vejo que valeu a pena. Eclesiastes 11:1. Lança o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, amados. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, certamente trará consigo os seus molhos. E quando eu comecei a fazer fisioterapia, mas eu fiz 40 sessões de fisioterapia. Depois eu não fiz mais porque não pude. É muito gasto. Tinha que pagar Uber, não deu mais. E
faz um bom tempo que eu estou fazendo fisioterapia em casa. Comprei alguns utensílios e faço eu mesmo, com os exercícios que eu aprendi. E quando eu estava no final dessas 40 sessões, a fisioterapeuta, que já é outra agora, não a do hospital, a fisioterapeuta que me acompanhou ali em Oitavo Rosado, na Zona Norte, ela disse bem assim: rapaz, todo dia chega gente diferente aqui. Há muita gente, Rogério, como você está vendo, né? Chega um, chega outro, chega um, chega outro, é muita gente. A gente tem que dar atenção a todo mundo, tem gente que tem que ficar esperando o equipamento ser liberado. Mas rapaz, vem cá. De quase todo mundo eu já ouvi alguma reclamação, o rosto triste, mas tu só entra aqui com um sorriso bobate, tu só entra sorrindo, parece que não aconteceu nada com você. O que é isso? Eu disse: é porque a alegria de Jesus é interna, ela não é externa, ela não depende de situações para eu estar alegre. A minha alegria, ela transborda para fora, porque é uma fonte que não se seca. Filipenses 4,4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Paulo estava preso, mas escreveu a carta da prisão, mas disse a Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. O preso, nos dias de Paulo, a prisão romana não dava alimento, não fornecia cama, não dava cuidados médicos, nem roupa, não dava nada. Você se lembra que o sobrinho de Paulo foi visitar Paulo na prisão para levar comida, mas para ele, o preso não tem direito a nada, ainda era amarrado de cabeça para baixo, muitas vezes no tronco. Lembra de Paulo e Silas? Quem lembra? Paulo e Silas amarrado no tronco, eles começaram a cantar a Deus. Deus se fez presente ali. Glória. Para terminar, amados, aprenda isso. Eu aprendi isso há poucos dias, amados. Sinceramente, eu não vou dizer que eu aprendi faz muito tempo. Eu aprendi uma coisa: se você não gravou nada até agora, grave só isso. Eu peço isso. Nem tudo que acontece com a gente é sobre nós. Eu vou explicar, não vou falar inglês. Não quero que as minhas palavras sejam difíceis de serem entendidas. Nem tudo o que acontece conosco é sobre nós, amados. Deus permite situações acontecer conosco para beneficiar outras pessoas, sim ou não? Romanos 8:28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, eu me envolvi num acidente de carro 15 dias antes do AVC, no dia 27 de outubro, quando eu estava indo para o aniversário, da minha mãe, ali em Ponta Negra. Já dirigi há 5 anos, nunca tinha me envolvido, mas você sabe, quem dirige, um dia ou alguém bate em você, ou você bate em alguém, é quase certo. Porque é muita coisa, é trânsito, é gente louca, é placa que não está no lugar, é muita coisa. Muitas vezes é imperícia, faltou uma atenção, faltou uma frenagem, muitas vezes questão de espaço, mas eu me envolvi no acidente de carro. Aí o homem saiu, graças a Deus, um homem educado, perguntou se estava tudo bem, e fomos ali para a calçada. Ele começou a fazer um vídeo para ter a minha confissão, dizendo que eu realmente estava errado, e o erro foi meu, infelizmente, 15 dias antes do AVC. Aí eu não sei o que deu, mas eu calmo também, tranquilo, os dois tranquilíssimos. A polícia passou para a gente assim, ó, foi embora tranquilo, porque viu que nós estávamos tranquilos. Aí aquele homem estava educado, se aperreou em momento algum. Aí eu olhei para minha esposa perto dele, assim, aí, sabe de uma coisa? Eu falei isso, mano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, sabe o que é nó? Um nó. Aquele homem ficou sem entender, não foi nada. Parece que eu falei inglês. O que esse cara disse?
O que é que isso tem a ver com esse acidente que aconteceu agora? Ele disse, ela regalou uns olhos para mim, irmão. Aí ficou sem entender, também não quis explicação. Ele sabe uma coisa? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito, sim ou não? Acalmei meu coração, a gente se despediu, passei o meu contato para ele tirou fotos. Depois a gente resolveu, graças a Deus, tudo quis. Mas tem coisas que acontecem com a gente que é para abençoar outros. Olha, 5 minutos eu termino, prometo. Sei que quando da hora nós queremos ir para casa, temos que ser prudentes. Um homem saiu de casa para trabalhar. Quando foi na garagem, o pneu estava furado. Ficou chateado, muito chateado, muito mesmo. Caramba, vou chegar atrasado, caramba, que chato. A única alternativa que ele tinha era pegar um Uber ou ir para uma borracharia, ou chamar alguém para socorrer. Trocar o step, mas andar sem step não é bom. Trocou o step e foi de uma borracharia. Sabe a primeira coisa que o borracheiro falou? Eu estava orando antes do Senhor chegar para poder remendar um pneu, para poder comprar o café do meu filho, que ele não tinha o que comer. Às vezes, o incômodo, os infortúnios que acontecer com você, você não entende, mas Deus está trabalhando para abençoar outro. Você não entende agora, o que eu faço tu não entende agora, mas tu entenderás depois. Nem tudo é assim na nossa vida, nem tudo vai ser maravilha. Tem coisa que vem, irmãos, que você não entende, não gosta, não aceita, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aprenda isso. Às vezes Deus nos levará a lugares que não gostamos, mas com o propósito de abençoar outros. O deserto, Jesus está no deserto, conduzido por Deus, mas o propósito ali era nos abençoar. João capítulo 4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Samaria não recebeu Jesus, mas mesmo assim ele foi lá de novo, porque era samaritano, era povo mestiço, não gostava de judeu original, não deu lugar para Jesus pousar, mas mesmo assim Jesus foi lá. Por quê? Porque tinha que abençoar, alguém tinha que ser abençoado pela presença dele ali, a mulher samaritana. Ela foi abençoada, e não só ela, sim ou não? Mas todo o povo, muita gente se converteu, diz a Bíblia, com a pregação dela. Vinde! Eu tenho visto um profeta que falaram, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, e muita gente aceitou ali. E teve uma vez que Jesus não foi recebido em Samaria. João e Tiago diz: Jesus quer que oremos para descer fogo do céu como Elias fez. Ele diz: vocês não entendem de que raça sois. Eu não vim destruir a alma do homem, mas vim para salvar. Vim para salvar. Jesus veio para 3 coisas: para fazer a vontade do Pai, para desfazer as obras do diabo e para salvar e buscar o que se havia perdido. E finalizando, mas vamos apressar, finalizando, 2 minutos. Talvez você nunca ouviu falar nisso aqui. Se não ouviu, vai falar hoje. A martiologia é a doutrina do pecado. A martiologia, esse é o nome, doutrina que estuda sobre o pecado. Ela diz que nós, seres humanos, crentes de todo mundo, pecamos contra Deus de 8 formas. Essa doutrina diz que essas formas são chamadas de portas de contaminação. Sabe quais são elas? Vou falar agora. Nós pecamos contra Deus com os olhos, nós pecamos contra Deus com a boca, nós pecamos contra Deus com o ouvido, nós pecamos contra Deus com o nariz, nós pecamos contra Deus com as mãos, nós pecamos contra Deus com os pés, nós pecamos contra Deus com o nosso órgão sexual.
e nós pecamos contra Deus com a mente, com o coração. Porque coração na Bíblia, eu acho que você sabe que essa igreja é uma bênção. Coração na Bíblia não é o órgão que bombeia o corpo. Coração na Bíblia é o centro do intelecto, do pensamento e da vontade. São os pensamentos e atitudes. Nós pecamos contra Deus dessas 8 formas. E se eu e você conseguir fechar essas 8 portas, nós somos homem santa e mulher santa. Homem santo e mulher santa. É difícil? É. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é santo, se santifique mais. Tempo, cuide do seu corpo para que ele possa cumprir o propósito que Deus lhe deu. Amém? Eu prometi que não ia passar do horário. Agradeço a oportunidade. Olha como Deus faz. Eu não planejei esse dia, mas Deus planejou, né, na mente dele. Deus sabe o que faz, né? Me sinto muito alegre por estar aqui. Faz tempo que eu não prego aqui, mas já preguei várias vezes. 6 vezes eu já preguei aqui. Comecei a pregar, eu acho que em 2016. Essa é a primeira vez que prego depois do ocorrido. Mas, irmão, como eu já disse aqui, em nenhum momento eu fiquei triste. Nenhum momento, porque eu sei que é Deus. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que a minha carne se seque, dos meus ossos eu verei a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Nós servimos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Amém? Agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado por tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.